Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal, que é o professor Rodrigo, e hoje a gente vai falar de um assunto chamado máscaras de matiz e saturação, tá? As máscaras de matiz e saturação, elas são muito utilizadas quando você precisa trabalhar a coloração, né, ou a recoloração de um determinado elemento, tá? Lembrando que existem vários tipos de máscaras dentro do Photoshop, né? E como o próprio nome diz, a máscara ela serve para você disfarçar, né? Ou para você esconder algum determinado elemento, tá? Então aqui a gente vai entender nesse vídeo como trabalhar a máscara de matiz e saturação ou a máscara de hue saturation, né? Dependendo aí da tradução do seu Photoshop, tá certo? Então eu já estou aqui com a imagem aberta, né? Com a imagem do Homem de Ferro, tá? E a gente vai utilizar ela como exemplo aqui para esse conteúdo, tá? Lembrando que existem outros tipos de máscaras, como eu já citei, né? Como por exemplo, máscara de níveis, máscaras de color balance, máscaras de solid color, tá? E aí eu vou mostrando gradativamente aí no decorrer dos próximos vídeos essas variações e suas particularidades, porque cada uma dessas máscaras, né, vai trazer ali uma diferença na sua aplicação e consequentemente no seu resultado, tá? Outra coisa que é importante para a gente ver aqui antes de iniciar de fato, né, a aplicação da máscara, é que todas as máscaras elas vão ser trabalhadas, né, a partir do brush, né, a partir da pintura em um determinado ponto da sua imagem. E aí o que é legal você entender, tá? A primeira coisa, quando você seleciona lá o seu pincel, tá, você vai ter um brush, né, que é um indicador ali, um apontador, né, da pintura. Se o seu Caps Look estiver ativado, né, se o Caps Look do seu computador estiver ativado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir visualizar o brush. Então você vai desativar o seu Caps Look para você conseguir ver ali, ó, a bolinha do brush. Outra coisa, tá? Entender, né, como funciona o procedimento desse pincel é importante. Então você consegue aumentar ou diminuir o pincel ali de diversas maneiras. Se você clicar com o botão direito do mouse, você vai ter a opção de size para você aumentar o tamanho do pincel, né? Outra forma, através, né, do tamanho aqui em cima, você também consegue na propriedade do pincel aumentar o tamanho, né? Uma outra forma que você pode utilizar é segurar o Alt no seu computador, tá? E com o botão direito do mouse você vai arrastar para a esquerda ou para a direita, tá? E aí você vai conseguir configurar o tamanho do seu pincel. Uma outra configuração que é muito importante você entender é a configuração do hardness, né? Que nada mais é do que a suavidade do pincel. Então quando você segura o Alt e arrasta para cima ou para baixo, você configura exatamente aí o hardness como vocês estão vendo, tá? Você também consegue fazer isso clicando com o botão direito na tela, tá? E aí você tem aqui o hardness. Eu aconselho aí você ir testando, tá? A pressão do pincel, né? No caso aí a dureza, a suavidade, como você queira chamar, e aí você vai vendo como é que fica a aplicação para a imagem que você está trabalhando. Como eu já citei, tá? É importante você entender qual tipo de máscara e obviamente as propriedades necessárias ali para você aplicar dentro de uma determinada imagem. Tudo bem? Então, ó, eu vou trabalhar aqui com o hardness bem baixo, só para dar um exemplo para vocês, tá? E vou fazer uma pintura aqui nessa imagem. Então, olha a diferença, tá? Veja como é que é a aplicação. Muito bem. Agora eu vou aumentar o meu hardness e vou fazer mais uma vez aqui, ó. E aí você já consegue ver nitidamente essa diferença. Obviamente, para você que está pintando aí uma determinada área da imagem, você ter esse resultado mais suave é mais interessante. Mas varia aí de utilizador para utilizador, de pessoa para pessoa, e varia também aí de imagem para imagem. Muito bem. Como é que a gente vai fazer aqui, gente, para aplicar a máscara de hue saturation ou matiz saturação? Então, a primeira coisa, eu sempre recomendo você criar uma cópia da imagem, tá? Mas nesse caso não precisa porque a própria máscara já é uma cópia, tá? Então, eu vou direto aqui no botãozinho de máscaras, tá? E aí eu tenho várias opções aqui, incluindo a opção hue saturation, tá? E vou habilitar aqui essa máscara de hue saturation. Quando você fizer isso, ó, vai aparecer, né, um painel para você poder fazer a configuração de cor, tá? E aí o que você vai fazer, ó? Clica em colorize aqui para colorir, ele já vai, ó, modificar aqui a sua tela. Você vai definir qual a cor que você vai querer utilizar
Então a armadura do ferro, a armadura do Homem de Ferro, ela é vermelha. Vamos imaginar que agora ela vai ser azul. Vamos trabalhar com esse tom de azul aqui, ó. Prontinho. E aí, depois que você fez essa configuração aqui, a gente vai esconder, tá, essa máscara aqui. Então quando ela tá branca, né, ela vai revelar a cor da máscara que você definiu. Se a máscara ela estiver preta, ela vai ficar oculta, e aí você só vai visualizar a cor que você definiu nos pontos que você pintar de branco, ou seja, que você revelar a cor que você definiu. Você pode fazer isso, tá? Clicando aqui no botãozinho da máscara e em seguida utilizando o comando Ctrl I, tá? Você também pode, através aqui do próprio painel, tá? Dar um cliquezinho aqui, ó, no botãozinho da máscara e em seguida, ó, inverte, tá? E aí você vai conseguir fazer esse procedimento, tá bom? Então eu vou clicar aí no botãozinho de inverter para a gente esconder essa máscara. Então, como vocês acabaram de ver, ó, voltou tudo ao normal, a máscara está preta. Então, com o seu pincel aí, ó, colocando na cor branca, tá? E aí, se tiver nessa configuração, ó, os quadradinhos aqui preto e branco, só tecla X, ele vai inverter. Então, agora, aonde eu pintar de branco, com a minha camada da máscara selecionada, vai aparecer a cor que eu defini, tá? Vou dar um zoom aqui, ó, e vamos começar aqui no capacete dele. Como já está com a cor branca no pincel, ó, aonde eu pintar, a cor vai aparecer, tá? Vou baixar aqui o meu hardness para ficar mais interessante aqui a pintura. Né? Você ter o controle aí do tamanho do seu pincel, tá? E a área que você está pintando é muito importante para que você tenha um resultado realmente eficiente, tá? E assim você vai fazer em toda a extensão da imagem que você deseja modificar aí a cor. Pegar essa parte aqui do capacete dele, tá? Você já consegue ver aí um resultado bem interessante, tá? Pode acontecer em alguns determinados pontos você acabar errando ali, né, ou cometendo uma falha, como por exemplo aqui, ó, na hora que você estiver pintando, pode acontecer isso aqui, ó, e aí acabar passando. Tem duas formas de você corrigir. Se for pontual, se você quiser corrigir já na hora que você errou, o Ctrl Z ele já resolve, tá? Se eventualmente você errou e você deixou passar e continuou fazendo ali os procedimentos, ó, nesse caso o Ctrl Z ele já não vai funcionar, porque o Ctrl Z, como vocês sabem, ele vai sempre desfazer a última ação. E aí, para essa situação, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó, para a cor preta, pode teclar a letra X, tá? Ou clicar no botãozinho de inversão e vai pintar de preto, tá? A gente aprendeu que o preto ele vai esconder, né? Então, pintou de preto ali, ele já resolve o problema, tá? Eu estou finalizando aqui essa parte. Olha lá, e aí você tem um resultado interessante. Se você desejar alterar a cor, de repente não era o tom de azul que você gostaria, né? Então você precisa escolher, né, um outro tom de azul. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó, para as propriedades da coloração e aqui você vai conseguir, ó, escolher outra tonalidade que você deseja aplicar ali na sua composição. Belezinha? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ativar as notificações, compartilha com a galera. E eu espero você no próximo vídeo, hein? Fui!